Quando a gente olha a vida natural, a vida normal desse mundo, são muitas pessoas que fazem tantas coisas erradas e ainda se alegram, ainda se regozijam. Ele não sabe em que tipo de situação que ele está, ele não sabe exatamente onde ele está. Eu vou usar um outro texto aqui. Abra sua Bíblia, no livro de Salmos. Já que eu já entrei nesse tema, não ia entrar mais aí agora, já que já entrei, vamos caminhar nele. Salmo de número 73. Depois a gente volta de novo para a pergunta do catecismo. Essa aí. Salmo de número 73 diz assim: o problema da prosperidade dos maus. Esse é um título que a Sociedade Bíblica colocou, não faz parte das Escrituras, mas não vejo tanto problema nesse título. O problema da prosperidade dos maus. A prosperidade é um mal? Sim ou não? Eric, prosperidade é um mal? Hein, Eric? Prosperidade é um mal? Não, pode ser, mas o problema é da prosperidade dos maus. A prosperidade não é um mal, mas para os maus a prosperidade se tornou um mal. Porque na verdade todo pecado ele é uma deformação daquilo que Deus nos deu. Todo pecado é uma deformação daquilo que Deus nos deu. Seja o que for. A comida é uma bênção. Você ter a capacidade de comer e ingerir seus alimentos é uma maravilha. Mas você sentar na mesa e comer que nem um glutão, se tornou o quê? Um pecado. Você distorceu. O pecado faz isso, ele perverte aquilo que é uma bênção. Seja ele o que for, amado. É só olhar para o pecado e ver, dizer, o que é de bom nesse pecado, entre aspas, bom, que Deus queria que a gente fizesse. Aí a gente olha para a comida. Deus queria que a gente se alegrasse com o que a gente come, porque Ele fez todas as comidas, todas as uvas, frutas, seja o que for, e cada uma tem uma textura diferente, tem um gosto diferente, tem um sabor diferente, tem uma cor diferente, tudo é diferente. Então Deus ele fez essas coisas para a gente nos alegrar, provar e dizer, Deus é extremamente criativo, podia fazer as frutas tudo só de uma cor, tudo só de um gosto, talvez, ou mudando um gosto, mas não, ele fez cada uma de maneira diferente, com texturas diferentes. E quando Deus colocou para que a gente provasse todas essas coisas e desse glória ao Senhor, disse, Senhor, que maravilha essa comida, que maravilha isso, que maravilha aquilo outro. Mas aí a gente olha para a comida e agora a gente perverte, a gente gosta tanto de uma comida que come demais, além da nossa conta. A gente perverteu aquilo que era uma bênção. E assim vai com todos os outros tipos de pecado que a gente possa ter, ou possa manifestar na nossa natureza pecaminosa. E então, verso 1 diz, com efeito Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Para quem Deus é bom? Bom é para com Israel. E para com quem? Para com os limpos de coração. Com efeito. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. O que ele invejava? Os arrogantes. Ele invejava os homens que eram ruins. A prosperidade, ele invejava não exatamente a pessoa, mas aquilo que a pessoa tinha. E o que ela tinha? Ela tinha muitos bens, muita prosperidade, muitas coisas. E então ele invejava ter a mesma vida dessa pessoa. Ele invejava não o comportamento deles, mas invejava o que eles conquistaram, os bens que eles possuíam.
É como se a gente olhasse para um traficante, eu não sei se vocês conhecem algum, mas na história aqui do Brasil não são muito poucos, né? Então a gente encontra um traficante, o traficante, na escola onde eu trabalhava em Belo Horizonte, o menino fazia assim mesmo, ele era traficante. Ele levantava e tirava o bolso assim mesmo, um maço assim de dinheiro. Ficava andando na escola assim mesmo. Eu nunca cheguei a ver esse indivíduo, mas olha a concepção dele. E uma certa vez ele estava na escola, né, ele era meu aluno, e ele é todo cheio de coisa. De vez em quando ele era preso, ficava um tempo fora da escola e depois lá pelo meio do ano voltava de novo, né? Porque ficou livre, ainda era de menor, assim, tá. Aí ele, numa certa vez, ele chegou assim e disse, porque não sei o que mais, se arrogando, cheio de marra. Eu disse, não, é porque eu entro num ônibus e tipo assim, eu não pago não, e o cara tem que deixar eu descer, porque se o cara não deixar eu descer, o negócio pega pro lado dele. Aí eu disse, interessante, né? Tu é muito pobre, né? Tu não tem dinheiro para pagar, o ônibus acho que era R$2, ou menos de R$2, porque era um ônibus circular. Tu não consegue pagar R$2 no ônibus, rapaz? Aí, lógico que eu consigo. Não, tu não consegue não. Tu desce pela frente. Tu não paga o ônibus. Tu é cheio de marra dizendo que tem dinheiro para isso, para aquilo, outro não consegue pagar R$2. Sinal que esse dinheiro não é teu, não é? Aí ficou meio assim, disse, não, deixa de ser vergonha, rapaz, paga o ônibus. Tu não tem muito dinheiro? Paga o ônibus. Paga o ônibus, rapaz, seja homem, faz a coisa que é certo. Por quê? Porque na ideia dele, a soberba dele é tão grande que ele disse, eu pago o que eu quero. Eu mostro para eles a vontade que eu tenho do dinheiro que eu tenho. Irmãos, ele puxava um bolo de dinheiro que era mais de R$5.000. Tudo só numa manhã. Só numa manhã. Era na madrugada que ele fazia tudo isso. Então ele ficava indo, vendia droga no meio da escola. E aí o fato é que essa pessoa está tão arrogante e os meninos ficavam assim, com dinheiro pra caramba, sem princípio de Deus, o que essa pessoa vai pensar? Diz, poxa, esse é o caminho, não é não? Não pensaria isso, Eric? Me diz aí. Pô, tu não tem princípio de Deus, vamos supor, tu não tem princípio de Deus, a mão está aqui, no dia seguinte tu está com 5.000, no outro dia tu dá outros 5.000. Pô, esse é o caminho, irmão. PCC, né? Entendi. E era essa exatamente a palavra que ele disse. Tu acha que eu vou trabalhar com isso? Está de brincadeira comigo. Mas quando alguém olha para esse indivíduo, não quer ser esse indivíduo, mas quer ter os resultados dele, quer ter o dinheiro dele, quer ter a prosperidade dele. E eu não estou falando de uma pessoa que está querendo ter essa posição, alguém que não conhece a Deus. Muito pelo contrário, quem estava falando isso era Asaf. E esse Asaf era um dos homens que mais escreveu os salmos da Bíblia. Era um homem que conhecia Deus. Era um homem que frequentava, diferentemente de todos os outros homens, eram como se fosse eu, o pastor Ricardo, que tem intimidade com Deus, no sentido não de que vocês não tenham, no sentido que a gente tinha uma liberdade para entrar nos escritos, ler os escritos, oficializar diante de Deus, coisa que nenhum dos homens, podia entrar no tabernáculo. Só podia ficar ali no átrio, é o máximo.
Mas o sacerdote não, ele ia até, entrava no primeiro, e se fosse o sumo sacerdote, entrava no segundo, que era o Santo dos Santos. Esse tipo de homem que ele entrava só no primeiro, esse era Asaf. Ele conhecia muito Deus, mas o fato dele conhecer muito Deus e ele olhar a prosperidade das pessoas e ver que a sua vida não era tão próxima quanto dos perversos, o que eu acho interessante é que, será que não tem nenhum homem de Deus próspero no meio da igreja? Já parou para fazer essa pergunta? Você já parou para pensar? Porque Asaf, ele está oficializando a Deus. Quando ele olha a prosperidade dos perversos. Ele não consegue olhar será que era só muito pobre? Só todo mundo era pobre igualzinho a ele? Acho que não. Qualquer igreja, irmão, qualquer igreja, seja ela da periferia ou de um lugar, vamos supor assim, de centro de cidade, alto nível, alto padrão, você vai encontrar um pobre e você vai encontrar gente abastada. Se for numa favela muito pobre, você vai encontrar não uma pessoa abastada, mas muito melhor do que a maioria das pessoas, financeiramente falando. O fato é que esse homem, Asaf, ele olha e inveja a prosperidade dos perversos. E no povo de Israel havia muita gente que era próspera. E eram corretas com o seu dever. Mas Asaf, ele não olha para isso. Ele olha quem? Os perversos. Por que ele olha para os perversos? Porque o seu coração está ruim. O seu coração está ruim. O seu coração está amargurado. Alguma coisa ele está considerando que Deus não é justo de prosperar um ímpio desse jeito. Ele nem olha em consideração todos os outros que ele prosperou de maneira correta, os filhos de Deus. Mas ele olha os ímpios e aí, quando ele olha tão ruim, tão chateado, diz: Deus, tu não é justo fazer isso. Porque eu te sirvo e esse infeliz, vamos colocar assim, não te serve. E como é que ele prospera? Como é que ele tem isso? E aí ele faz várias explicações, ou melhor dizendo, várias justificativas a respeito, ou descrição a respeito desse homem. E ele diz: para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham de canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba os cinge como um colar, aí a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebem a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já ia ter ido traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O que o salmista ele faz esse discurso, ele compara a vida. É uma coisa meio absurda que ele fez de maneira irrefletida, porque se ele pensar bem, não existe nenhum homem que não passe preocupado. Não é verdade? Até o traficante, você pensa que ele está brincando? Você acha que ele está tudo tranquilo? Está de boa? Isso é só uma capa, irmão. Uma capa muito grande, porque toda hora ele está com medo, ele não sabe aonde vai vir, porque uma hora eles vão pegar ele. E se ele está dentro de um país como o nosso, é muito mais fácil para ele, porque ele sabe que se ele vai para a prisão, ele ainda tem regalia naquela prisão. Mesmo seja uma penitenciária de segurança máxima. Como a gente vê aí nas reportagens desse mundo afora aí. Até nos Estados Unidos o cara conseguiu sair, fugir. Então, quando a gente começa a pensar, a reflexão que é tão amargurada no coração de Asaf, ele olha para a vida de um ímpio e ele acha que está tudo certo. Ele ganha dinheiro, ele compra, ele veste, ele sai, e
aos olhos dele de fora, é como se a gente visse as fotografias de internet, de Facebook, de Instagram, as pessoas pintando, aqui o CF, olha que pá, sorriso, pintada, cara limpa, tudo bom, aqui é o iate, aqui é a mansão, aqui eu estou no parque, aqui eu estou nisso, eu estou naquilo outro. Quando a gente chega, a pessoa está se suicidando. Pô, mas não estava toda bonita? O estilo dela não era todo belo? Não fazia uma propaganda de uma vida, como uma vida é bela? Aí quando a gente chega perto dessa pessoa, quando a gente percebe, está toda destruída, mas continua tirando as suas fotos. Os filtros ainda estão todos lá, mas quem olha diz, caramba, eu queria ter a vida dessa pessoa. Pula, desce, dança e canta e vai para um lado para o outro, parece que não tem nenhum problema. Isso é uma loucura que Satanás coloca na nossa cabeça, imaginando que nenhuma pessoa neste mundo está tranquila, está sossegada. Não existe isso, amados. A consciência pode ser entorpecida muitas vezes, pode ser cauterizada, mas o pavor de ser pego sempre existirá. Sempre existirá. Deus deixou uma centelha dentro do nosso espírito sobre a eternidade. Essa centelha nunca se apaga até o dia em que a gente vai encontrar com o eterno. É por causa dessa centelha da eternidade que há no nosso coração, que verdadeiramente a gente pensa, não estou seguro. Eu tenho que fazer obras maiores, coisas maiores para me blindar daquilo que há de vir sobre a minha vida. Então, quando eu faço essas barreiras, quando eu crio esses obstáculos, quando eu levanto esses muros, quando eu faço com que torres fortes possam me cercar para me sentir um mínimo de protegido, quem está do lado de fora e olha e diz, rapaz, aquele ali está tranquilo. O coração não consegue dormir, vive debaixo de remédios e sempre suspeita que alguma coisa vai acontecer dele, por trás dele. O salmista, ele está olhando para essas pessoas e acha diferente. Ele acha, não, está tudo bem, com eles está tudo bem. Por isso Deus deu muita coisa para eles. Mas quanto a mim, que eu busco a Deus, que oro a Deus, que vivo com Deus, só é problema, só é tristeza, só perseguição, só tribulação, como as pessoas dizem. Essa é uma perspectiva muito negativa a respeito de uma vida com Deus. Mas Asaf, ele está olhando essas coisas de fora, até que ele entra de novo na presença de Deus, ele entra no santuário, ou seja, ele vai exercer o seu ofício diante de Deus. E quando ele vai exercer o seu ofício, ele entra, e então, de repente, é como se de repente, realmente, Deus se manifestasse a ele. Quando a verdade se manifesta, tudo aquilo que a gente pensa que é verdadeiro, se desfaz. E aí a verdade, Deus, que ele começa a trazer no seu coração, e diz, em só refletir, em compreender isso, achei muito pesada a tarefa. A primeira coisa é que ele não conseguia refletir de maneira correta. E quando ele tentou refletir dessa forma, ele disse, isso é muito pesado, ou seja, é muito difícil entender por que as coisas são desse jeito. Então, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou, e as entranhas me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, ou seja, a amargura faz com que a gente não consiga entender e a gente haja com o nosso instinto mais animalesco possível, mais violento, mais ignorante, sem percepção real de quem é Deus, de qual é a sua vontade, de quem somos nós na sua presença. Era como um irracional a tua presença, ou seja, vivemos diante de Deus, servimos diante de Deus, mas somos como um animal quando pensamos não da maneira como Deus nos deu. É como se Deus estivesse dizendo assim mesmo, porque tu estás como um jumento na minha presença? Eu te trouxe a minha presença para te entender a minha vontade, mas tu está te embrutecendo devido à amargura do teu coração, por não entenderes quem sou eu, qual é a minha vontade, quem tu és, e esse mundo que é longe da minha presença. Todavia eu estou sempre contigo. Então aí o salmista ele começa a mudar. Todavia estou sempre contigo.
Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Ele está falando do final da vida dele, do caminhar com ele, que ainda que ele tivesse sido embrutecido e fosse como um animal, que não conseguisse entender por que as coisas são do jeito que são, ele diz, tu ainda estás comigo, tu vai me guiar, e quando eu morrer, quando eu for, o Senhor vai me receber na tua glória. E então ele termina dizendo assim mesmo, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E os que se afastam de ti, esses que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Todos os seus feitos. O que é interessante é quando ele entra no santuário, ele reconhece o fim de todas as coisas, ele vai reconhecer o fim de um ímpio. E como é que ele coloca o fim do ímpio? Ele diz no verso de número 13, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Ele está colocando uma figura que para nós é extremamente, posso dizer assim, maravilhosa. Porque existe uma coisa muito séria nas nossas vidas. Eu posso andar daqui para lá e andar nessa rampa aqui, sem nenhum problema. Eu olho, o caminho está liso, está limpo, está indo bem. Mas de repente alguém está lavando o piso. E jogou sabão, não é somente água, já jogou sabão. Vai escorrer? Vais andar? Vais andar de maneira tranquila? Por que a gente vai fazer isso? Quando você sabe que o piso está escorregadio, você anda assim, no pianinho, o mais ereto possível, porque se você fizer isso, pode ser que tu dê uma escorregada, e quando tu der a primeira escorregada, pode ter certeza que o chão vai sim direto. Por isso que é grandes os problemas quando a gente tem no banheiro, a gente já passa de uma idade um pouco mais avançada, grande parte das nossas quedas acontece em banheiro, porque é muito liso. Então a gente tem que tomar extremamente cuidado. Então não é à toa que nos banheiros de pessoas idosas tem sempre uma barra para segurar. Porque não consegue, porque basta enviar a água, e ainda que tenha um piso antiderrapante, ou seja, ainda assim há um risco muito grande que meta-se o sabão. Quando leva-se o sabão com a água, a gente pode pisar e derrapar, cair e se machucar. O que Deus estava dizendo, disse, eu estou te dando a prosperidade. Eu estou te colocando em lugares muito de honra. Só que esse lugar é tão liso, é tão escorregadio. Mas sabe qual é a atenção? É que a gente não pensa que a prosperidade e os lugares de honra que Deus nos deu pode ser um lugar extremamente escorregadio, perigoso. E por a gente não pensar, e a gente só pensar na prosperidade, que a gente conseguiu isso, que a gente conseguiu aquilo, Deus está dizendo, eu te coloquei nesse lugar porque tu vais cair. Para te não pensares que a tua eternidade está a um passo de ti. É como Deus fala para um homem que Jesus estava pregando, ensinando, e de repente chega um rapaz e disse, Senhor, sei que tu tem muita autoridade, sei que todo mundo ouve, sei que todo mundo te obedece, o que tu falas dá tudo certo, se eu cumprir. Meu irmão, meu pai morreu, e meu irmão não quer dividir a herança comigo. Conversa com ele, para dar um jeito nisso. E o Senhor disse, ele não respondeu sobre isso, ele disse, uma coisa que a gente deve pensar. Preste atenção. Que não é a cobiça, não são os bens, não são as coisas que definem um homem ou o valor do homem. Atentem para essa história. E ele começou a falar da parábola de um homem que era muito rico. E ele teve uma safra fenomenal. E quando essa safra foi fenomenal, ele disse,
não tenho celeiros para colocar toda a minha produção. Ele tinha um celeiro para guardar, sei lá, vindo lá, o Lecides fez aí um negócio de família, né, da família lá, da farinha. Eu somando aqui, deu quase meia tonelada. Meia tonelada é farinha pra caramba. Mas, se a gente vê, é um quadrado assim, um quarto bem pequeno, talvez 6x6, ali, o máximo eu acho. Eu olhei do vídeo, mas tudo bem. Vamos supor que agora, aquilo que vocês produziram não era para meia tonelada ou 1 tonelada. Vamos supor, para 20 toneladas. Caramba, como a gente vai resolver esse negócio? Como é que você resolve isso? Sabe o que eu vou fazer? Eu não tenho lugar para isso. Eu vou destruir tudo que eu tenho e vou fazer tudo novo e bem grande. E ele fez isso. Destruiu tudo, construiu celeiros enormes e trouxe toda a produção dele e colocou. Quando ele terminou de colocar toda a produção dele, Jesus disse assim mesmo: louco, essa noite vão te pedir o quê? A tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Assim é aquele que não coloca o Senhor, suas riquezas, o Senhor como a sua grande riqueza. Quando ele faz isso, aquele jovem que pediu para o Senhor dividir, falar com o seu irmão para dividir a herança, como é que ele fica? O que Jesus está dizendo desse homem, Deus te deu tanta coisa. E ele responde para o homem: louco, sem noção. Tu acha que a tua vida é sobre isso? Tu acha que a tua vida é sobre essas coisas? O texto, ele vai dizer exatamente isso para nós. Deus colocou essas pessoas em lugares escorregadios. E quando eu não imagino que um lugar que eu estou é um terreno firme, não liso, rugoso, que eu posso andar e correr, é assim o pensamento de um ímpio. Ele está na prosperidade, está na riqueza, e ele acha que o terreno é tudo tranquilo, está tudo limpo, não tem acidente, não tem erro, eu posso correr, posso pular, posso soltar. Só que Deus disse, ele colocou em terreno escorregadio, ele não colocou debaixo de uma água e sabão, ele colocou debaixo de lodo, irmão. Lodo. Quando a gente toca no lodo, é um doce. E o que a gente às vezes não consegue compreender é que a gente só vai entender a vida e o final dela quando a gente atenta para a eternidade. Atenta para a eternidade o que Deus faz. Portanto, amados, quando te perguntam sobre a razão da tua fé, você tem que entender quem é e por que tu fazes o que tu fazes. Sente do que você sente, como você reage. Porque senão, você vai responder conforme a natureza deste mundo, conforme os pensamentos deste mundo. E o mundo sempre tem uma resposta para cada uma das coisas que você tem. E sempre cada uma dessas coisas que você tem, cada um dos problemas e desafios que você tem, e que você pega essa resposta deste mundo, saiba que Deus está colocando você em terrenos escorregadios. Não é terreno firme. É por isso que Cristo ele diz claramente: a quem assemelharei? Ao homem que está escutando a minha voz. Vou assemelhar a 2 homens. Os que ouvem a minha voz e não a cumprem, é como um homem que construiu sua casa sobre a areia, e que vieram os ventos, sopraram os rios e bateram com ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua ruína. Mas quem ouve a minha voz e pratica o que eu falo, é como um homem que constrói sua casa sobre a rocha, que ainda que subam os rios, soprem os ventos e batam com ímpeto contra aquela casa, ela permanece. Sabe o que é mais maravilhoso dessa parábola ou dessa metáfora? É que a coisa que acontece com o justo, acontece com o ímpio. Os rios subiram, os ventos sopraram, a tempestade bateu com ímpeto, tanto numa casa quanto na outra. Mas só uma permaneceu. Só uma. O que Deus está dizendo é que as coisas acontecem tanto para o bem, quanto para o mal, quanto para o justo, quanto para o ímpio. O sol se levanta para ambos. E qual é a diferença? A diferença é que um vai ouvir a voz de Deus e vai se firmar nele.
o outro vai ouvir e não vai cumpri-la, não vai obedecê-la, vai preferir fazer do seu jeito e da sua forma. E quando você faz isso do seu jeito e da sua forma, o resultado é a queda da sua casa. E a casa aqui é a vida da pessoa. Olhando para a pergunta de número 116, ele diz: por que a oração é necessária aos cristãos? Lembrando que na pergunta de número 115, ele diz exatamente isso, quando a gente termina os 10 mandamentos. Para que então manda Deus pregar os 10 mandamentos tão rigorosamente, já que ninguém pode guardá-los nesta vida? Ele dá 2 razões. A primeira era para que durante toda a vida conheçamos cada vez mais a nossa natureza pecaminosa, a forma como o nosso coração é tão enganoso e corrupto. E uma vez que se pregue cada vez mais os 10 mandamentos, a gente entende, poxa, como eu sou inclinado a fazer exatamente aquilo que Deus proíbe. Por isso, ainda mais desejamos buscar em Cristo o perdão dos pecados e sua justiça. A segunda coisa é que, para que sempre sejamos zelosos e oremos a Deus pela graça do Espírito Santo, a fim de que sejamos cada vez mais renovados, segundo a imagem de Deus, até que, depois desta vida, alcancemos o objetivo, a saber, a perfeição. No segundo ponto, quando ele diz é exatamente porque se prega tanto e exige-se tanto que nós devemos guardar, já que nós não seremos perfeitos nessa vida. E ele diz no segundo ponto, para que sejamos zelosos, ou seja, andemos com fidelidade a Deus, mesmo com todas as nossas carências, mesmo com todas as nossas fraquezas. E aí, nesse ato de ser zelosos, e oremos a Deus pela graça do Espírito, ou seja, oremos a Deus para que o Espírito Santo nos convença a viver dessa vida. E aqui, na pergunta de número 116, ele começa: por que a oração é necessária aos cristãos? A resposta já estava lá na primeira. E a resposta que ele diz é: porque a oração é a parte principal da gratidão que Deus requer de nós. Além disto, Deus quer conceder sua graça e seu Espírito Santo somente aos que continuamente lhe pedem e agradecem de todo o coração. Abra sua Bíblia no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, verso de número 17 e 18. Quem achou pode ler. O que ele diz? Verso 17 e 18, certo? Verso 17, orai sem cessar. Por que orar sem cessar? Como eu faço orar e não parar em oração? Tu ora sem cessar? Por que não? Por quê? Como é que é? Chega uma hora que você para. E quando você para, o que é que acontece? Você parou de orar. E tem algum resultado por isso? Tem alguma consequência quando você para de orar? Nunca vai ter fim, né? E aí, como é que fica? É impossível de cumprir isso? Não, não falo de morrer não, mas só estar vivo mesmo. Não consegue fazer isso, orar sem cessar? E tu, Rose, me diz aí, ora sem cessar? Sim, porque na verdade está falando orar sem cessar, mas você tem que orar todos os instantes, entendeu? Todos os instantes. É só um instante todo, né? Orar todos os dias, né? Quando a gente pensa em orar sem cessar, é que como se literalmente fosse como se eu comecei hoje, eu sou crente hoje, a partir de hoje eu começo a minha vida de oração e nunca mais paro. Quando eu estiver falando contigo, eu estou orando. Pode isso, Rose? Pode. Então eu oro sem cessar. Outra forma de entender é que a oração tem que ser no Espírito Santo. Nós somos o corpo de Cristo. Quando eu oro, eu estou fazendo a oração como se Cristo estivesse aqui na terra, porque a oração é no Espírito. Cristo
também. É porque, por exemplo, de manhã, muitas vezes o Espírito Santo toca para a gente adorar. Depois, mais tarde, é a necessidade da igreja. Depois, aí o Espírito Santo move a gente para orar pela dificuldade da família. Entendeu? Ora pelos missionários. Quando a gente muitas vezes lembra de quem está lá na África, entendeu? Ou quem está em meio à janela 10:40. 10:40, né? Entendeu? Então isso é o Espírito Santo movendo, entendeu? Orar sem cessar é orar no Espírito, de acordo com o que o Espírito move. Agora, aí vem a grande questão. Jesus disse assim: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, entendeu? Então o Espírito está sempre pronto para orar, para nos envolver, mas a carne não quer saber de oração, não quer saber de adoração.